Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7 FM, todos os sábados, eu e Juremir Machado da Silva aqui, conversando sobre os mais diversos assuntos, para fazer o cara pensar bem no sábado de manhã, né, Juremir? Bom dia. Exato, e a gente tinha combinado que, como normalmente tem Pensando Bem arte, Pensando Bem literatura, poesia, cinema, teatro, tudo. Hoje é Pensando Bem ciência. Ciência. Isso. E para isso estamos recebendo... Dr. Eduardo Zimmer, uma autoridade em diversas áreas, mas especialmente está revolucionando aí no estudo sobre a área do Alzheimer, que é uma área que assusta muita gente, tipo eu, que estou com 63, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, quero... deixa pelo menos o meu cérebro, eu também posso ter outros problemas, mas eu quero terminar lúcido e tal, e eu vejo muita gente com isso. Está falando alguém aqui que faz pouco mais de um ano, fevereiro do ano passado, perdi meu pai, e também foi com Alzheimer. Não foi a causa da morte, ele pegou uma Covid, agora, e morreu há um ano. Tá, mas ele estava já há um bom tempo com Alzheimer, ou seja... E o doutor Eduardo Zimmer, entre tantas pesquisas que ele faz, uma tem a ver com o encolhimento do cérebro. A partir dos 40 anos, o cérebro começa a encolher. Normalmente se pensava que tinha a ver com os neurônios. Os neurônios são a estrela. Todo mundo estuda os neurônios. Mas eu li, me preparando para entrevistar o doutor Eduardo Zimmer, que tem a ver com outras células, que eu nem conhecia. E que precisa, então, deslocar o foco. Entendi, doutor. Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu entendi agora o Juremir. O Juremir ele sempre foi, ao longo da sua carreira, ele gosta de derrubar mitos, entendeu? Ele gosta Quer derrubar os neurônios. E agora tu acaba com... Até a história do Tico e Teco ele vai acabar agora. Estamos juntos nessa, Olha só. Estou tentando derrubar esse mito faz bastante tempo. Bom dia, Nando. Bom dia, Juremir. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. A gente cresce ouvindo vocês, né, na rádio. Né? Um dos meus livros favoritos, Juremir, é seu, o Golpe Midiático de 64. Né? Que honra, muito obrigado. Foi um dos primeiros livros que eu entendi um pouco a questão política do país, foi lendo aquele seu livro. Eu até procurei ele em casa para trazer, para pedir um autógrafo e acabei não achando, porque eu li há muito tempo atrás, quando estava, acho que no meio da doutorado ou mestrado, eu me lembro que foi um livro que me acompanhou. Você sabe que pensando bem, né? Quando a gente pensa e fala de Alzheimer, sempre me perguntam a importância de a gente estudar Alzheimer, né? E a minha resposta é sempre muito simples. A gente só é quem a gente é porque a gente lembra quem a gente é. Se a gente deixar de lembrar, a gente deixa de ser. Né? Eu não acordo todo dia pensando, eu sou Eduardo Zimmer, eu esqueço que eu sou Eduardo Zimmer. Mas durante o dia, se alguém me pergunta, eu sei que eu sou Eduardo Zimmer. Né? Eu, no domingo de manhã, eu acordei e vi meu filhinho de 3 anos em casa. Eu falei, cara, que memória mais maravilhosa, Dia dos Pais. Ele acordou me levando um presentinho com a mãe atrás. Né? É memória, gente. Né? E falar de uma doença que rouba essas memórias é brutal. É uma doença terrível. É brutal. Então, ela tira a identidade da pessoa. A gente não é mais. Sim, né? Então, não é mais. Eu, desde que eu tenho caso na família também, e acompanho, né? A gente está sempre com um monte de familiar e pacientes que têm a doença. Quando eu comecei a investigar, eu comecei a trabalhar com Alzheimer em 2007, 2008, eu não tinha ideia que ia se tornar tanto meu propósito de vida, né? Uma doença específica, né? Mas quando a gente começa a pensar que ela rouba as memórias, é muito pesado, é muito brutal, né? Então, realmente, o meu propósito de vida como cientista é que algum dia a gente possa falar, olha, a gente tem uma cura para o Alzheimer. A gente vai garantir que as pessoas vivam a vida inteira até 100, 120 anos, lembrando quem elas são, lembrando quem são as pessoas que elas amam, e lembrando, como eu, do meu filhinho me trazendo um presentinho no Dia dos Pais. Né? Eu olhei para ele e falei, como é que eu posso perder isso? Né? Então, existe um componente de quando a gente começa a estudar realmente
quem trabalha nessa área, né? Como o Dr. Leandro Minoso. Leandro Minoso, meu amigo, que aliás me indicou, o Dr. Zimmer, disse, tem que entrevistar. O Leandro também é um estudioso do Alzheimer, extremamente competente, e ele me disse assim, Eduardo Zimmer é o cara. Piramira, eu tô entendendo, tu com 63, tu tem a minha idade, né? Tu já tá te cercando daquilo de todos os parceiros que vão poder te ajudar daqui pra frente. Exato. Né? Mas eu acho que pra gente achar uma cura, a gente tem que entender o que causa aquilo, né? A gente já sabe isso. 100%. O que acontece, eu acho que é a grande novidade em termos da doença, né? A doença foi descrita há mais de 100 anos atrás, 1907, por um doutor que leva o nome da doença, o Dr. Aloy Alzheimer. Ele que descreveu a doença pela primeira vez. Homem, xingando. Ele que o descreveu. nome da doença para ele. Ele homenagem. Ele descreveu. Que homenagem, né? Numa paciente que tinha uma forma genética da doença que começava muito cedo, né? E o Dr. Alzheimer, lá em 1907, ele descreve, é inacreditável porque ele tem todas as consultas com a paciente, ele anota tudo que está acontecendo e é a descrição perfeita do que a gente sabe da doença hoje em dia. A doença clínica. Em 1907. Né? Então tem todo o diário de consultas dele, é uma coisa espetacular para quem gosta de revisitar, né? E depois que a paciente veio a óbito, né, Auguste Dettram, eles avaliaram o cérebro dela. Né? Uma análise que a gente chama de pós-mortem, histopatológica, neuropatológica. Né? Então se fatia o cérebro, né, depois que a paciente vem a óbito, e se avalia o que tem de diferente no cérebro. E lá naquela época, o Dr. Alzheimer encontrou um monte de pedrinha no cérebro da paciente. Pedrinhas. Né? Essas pedrinhas são aglomerados de proteínas insolúveis. Olha, tá cheio de pedrinha esse cérebro aqui, tem alguma coisa diferente. E é muito interessante que... Como é que se via isso em 1907? Se fatiava o cérebro, se fazia uma coloração, se colocavam alguns reagentes e aquelas pedrinhas apareceram no microscópio. Olha só. Né? Então, opa, tá cheio de pedrinha aqui, o que está acontecendo? Hoje é uma ressonância? Hoje é uma tomografia. Por emissão de póstulos. Mas olha só essa história, Nando, é uma história muito bacana, porque quando ele relata o caso a primeira vez, ele termina relatando, olha, eu acho que estamos lidando com uma doença especial. Entre 1907 e 1911. Ele estava prevendo o que vinha a ser o Alzheimer hoje em dia. É realmente uma doença especial com uma prevalência fora de série. Agora você vê, desde achar o gruminho em 1907 até 1911, até conseguir ver com uma tomografia, quase 100 anos, 2004. E durante muito tempo as pessoas tiveram essa doença, mas ela não tinha esse nome, elas não sabiam, na verdade, o que tinha. Genial, Julimiro. O que acontece? Todo mundo teve um tio que ficou caduco. Exato. Aquele lá ficou caduco. Né? Em algum momento se usou um termo de demência senil. Sim. Como se fosse uma demência associada com ficar velho, com envelhecer. Ficou velho, fica demente. E essa é uma coisa que eu brigo. O idadismo e o etarismo. São fortes hoje. Gente, ser idoso é a melhor coisa do mundo. É sinal que você chegou até lá. Né? A gente tem que vibrar com ser idoso. Tem gente que não chega. Né? Então, e vamos combinar, né? Não existe nada melhor do que ganhar conhecimento de alguém que já percorreu quase a vida toda. Né? Então, eu sempre brigo contra o etarismo e o idadismo. Eu acho que sempre que a gente combina, né, idosos com jovens, com pessoas no meio de carreira, a gente tem coisas maravilhosas. Né? Essa ideia de grupos de trabalhos multigeracionais é o que eu mais gosto na vida. Sempre me perguntam, vamos montar um grupo de trabalho. Eu falo, tem que ter 3 sênior, 3 meio de carreira e 3 jovens. Vamos botar essa turma junto. Véio. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor porque são espectros diferentes de conhecimento. Né? Deve existir etarismo desde que eu sou guri, entendeu? Sim. mas depois que eu envelheci, eu vi como tem etarismo. Uma loucura. Impressionante. Agora, para situar... Dizem pra ti isso e aquilo e tal, e sempre vem nisso, né? É uma loucura. Para situar nosso ouvinte, a tua formação é em Legal. farmácia. Eu sou formado em farmácia, sou farmacologista, mas eu tenho uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Eu sabia disso, Juliano, por isso que eu me apaixonei mais ainda, porque eu sou um apaixonado por medicamentos, por remédios, por entender essas coisas. Eu faço test drive. Bom, vou contar uma coisa maravilhosa para vocês, tá? Nós somos, eu mais 3 irmãos, somos 4.
É uma Os 4 família. são farmacêuticos. Uma família de Nossa. farmacêuticos. O meu pai é farmacêutico. Bom, eu ia perguntar, o pai era farmacêutico. Tá? Um Conselho Regional de Farmácia deu um troféu pro meu pai alguns anos atrás como a família que mais tem farmacêuticos no estado. Tá? Eu sou professor. Professor na URGS. A minha irmã é professora na URGS. A minha outra irmã é professora na UXPA. E o meu irmão mais novo é pós-doutorando em Yale, nos Estados Unidos. São 4 pesquisadores. Você fez uma ligação forte com a Universidade Canadense. Eu sou professor adjunto na McGill, né? Sigo de professor adjunto lá. Dos 4 irmãos, 3 ganharam o prêmio CAPES de tese. Olha só. Que é o prêmio que tá... Não é fácil ganhar o prêmio CAPES de tese. 3 ganharam. Eu, meu irmão e uma irmã. Só uma irmã não ganhou. Então, é uma família muito acadêmica. A família é chata essa Muito ideia. acadêmica. O churrasco do fim de semana, vocês já imaginam como é que é, né? É um negócio maluco. Todo mundo tentando entender o que eles estão falando, né? Mas vamos voltar para essa aqui, ó. 1907, 2004, pela primeira vez, a gente tem um exame que chama tomografia por emissão de pósitrons, ou PET scan, conhecido como PET scan, que conseguiu ver essas pedrinhas no cérebro de um paciente. Então a gente demorou 100 anos para enxergar essas pedrinhas no cérebro do paciente. E a partir daí é uma revolução, né? Aquilo que estava escrito lá atrás, Exatamente. em 1907. 100 anos para conseguir, porque assim, ó, quando a gente trabalha com PET scan, a gente trabalha com um conceito que chama de radiofármaco. O que é um radiofármaco? É uma molécula que recebe uma outra molécula radioativa, que a gente chama de radioisótopo, tá? E isso é injetado no paciente e quando ele acha as pedrinhas, ele brilha. Emite radiação. E esse exame capta essa radiação. Então, se ele achou a pedrinha no cérebro, ele vai brilhar. Ó, esse cérebro está cheio da pedrinha associada com a doença de Alzheimer. E isso faz avançar a pesquisa para produzir medicamentos? Não faz muito tempo que foi aprovado um medicamento. Cerca de um mês. Mas há, assim, uma discussão sobre o poder efetivo desse medicamento. Para o Alzheimer, Juramir. Para o Alzheimer. Acabou de ser aprovado, pela primeira vez depois de quase 20 anos. Mas o medicamento para prevenir ou para quem tem a doença? Para quem tem a doença. O que ele faz? Ele tira as pedrinhas. Olha só. Isso é uma coisa muito, muito importante de entender o que a gente sabe da doença atualmente. Então, o que acontece? A partir de 2004, a gente começou a conseguir ver as pedrinhas com o exame de neuroimagem PET scan. Legal. Bom, vamos começar a desenvolver estudos agora para tratar indivíduos que têm as pedrinhas. Né? Vamos lá. Pegamos indivíduos que têm sintomas da doença de Alzheimer, indivíduos que não têm sintomas e vamos começar a entender, né, como é que funciona a doença. Aí que começa a tudo mudar. Né? A turma começou a entender, 25% das pessoas que não têm sintomas têm as pedrinhas. Uau! Tem uma coisa diferente. O que está acontecendo? Tem a doença sem os sintomas. Perfeito. E aí, a área que estuda das neurociências e da neurologia, que estuda a doença de Alzheimer, começou a fazer uma reflexão. Olha só, isso acontece em diversas doenças. Você tem pré-diabetes. Você tem a patologia, mas não tem sintomas. Você tem pré-hipertensão. Você pode ter patologia começando, mas não tem sintomas. Se entendeu que na doença de Alzheimer existe uma fase pré-clínica, que a gente chama de doença de Alzheimer pré-clínica atualmente. Pré-clínica é antes da clínica, antes dos sintomas. Né? E começou a se entender que essa fase ela pode durar cerca de 20 anos. Então, se o indivíduo vai ter declínio com 65, com 45 ele começa a depositar as pedrinhas no cérebro. Essas pedrinhas são as proteínas beta-amiloide, as placas de beta-amiloide. Eu ia perguntar se tinha a ver com as proteínas beta-amiloide. Eu escrevi um romance em que o personagem tem Alzheimer, se chama Memória no Esquecimento. Então, na época, eu pesquisei um pouco e a expressão que mais aparecia, o vilão da história era sempre a proteína beta-amiloide. Essas pedrinhas são formadas desse peptídeo, dessa proteína chamada beta-amiloide. Doutor, hoje o cara vai no neuro, né, e faz um exame. Aí detecta que ele está começando a ter Alzheimer, digamos assim. Bom, é dado já para ele como assim, olha,
vai ficar um tempo e só vai piorar. Ou seja, não, ele já começa a anotar tudo, então ele já sabe que daqui a pouco ele vai ficar sem essas lembranças. Diante disso, é possível dizer que detectado lá mais cedo é possível reverter, não deixar que avance? Exatamente. Essa é uma pergunta excelente também. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. A gente tem uma possibilidade atualmente, não que isso já esteja implementado na clínica. Isso a gente está falando de área de pesquisa que está avançando de maneira rápida, né? A gente tem exames capazes de identificar se o indivíduo tem ou não tem o Alzheimer no cérebro. Independente de ele ter sintoma ou não. Tá bem? Se a gente tiver alguma maneira efetiva de impedir que a doença continue, vale a pena a gente detectar antes dos sintomas, correto? Sim. Né? Olha, cheguei nesse momento, tá cheio de plaquinha, vamos tratar esse cara para ele não ter a doença, tá? E é essa fase que eu acho que tem avançado rapidamente agora. Então, deixa eu trazer para vocês alguns dados aqui. A gente tem na literatura bem definido que 50% dos casos eles podem ser evitados controlando fatores modificáveis. Isso é o que a literatura sugere. Tá? Quais são os fatores modificáveis? Hipertensão, diabetes, LDL alto, falta de educação. Falta de educação? Esse é um fator, isso é uma coisa espetacular, Nandro. Olha só, isso é uma coisa que eu gosto de trazer. Porque não aparece nenhum exame de sangue isso. Porque tem uma coisa a nível de população brasileira que para mim é muito impressionante e tem uma explicação neurobiológica. Né? Eu sempre gosto de, quando a gente acha algum tipo de fenômeno, ter alguma explicação neurobiológica para entender o que realmente está acontecendo. Né? A gente fez um estudo que foi publicado agora em janeiro de 2025 com 9 mil brasileiros. Né? E agora a gente tem um avanço na inteligência artificial, no aprendizado de máquina, que você joga os dados lá e pergunta, né, o que está acontecendo aqui. E ela responde coisas que você não está vendo. Né? E uma coisa interessante é o seguinte, você pegar dados das pessoas e perguntar para a inteligência artificial o que é mais importante para, por exemplo, declínio cognitivo, que é uma característica clássica da doença de Alzheimer. Né? Se você fizer isso com populações do norte global, América do Norte, Europa, sempre são os dois primeiros. Idade, quanto mais velho você é, mais chance de ter declínio cognitivo, e sexo. Se você é mulher, você tem mais chance de ter declínio cognitivo. Tá? É assim? É. Eu achei que o homem tivesse mais... Não, mulher tem mais chance. Pois é, porque eu vejo tanta mulher cuidando do homem que já está... Mas é que normalmente, né... Elas são mais jovens. Exato. Mas tudo bem. E a gente vamos fazer na população brasileira. Vamos jogar tudo no modelo e perguntar o que é o melhor preditor de declínio cognitivo na população brasileira. Disparado, o primeiro colocado é falta de educação. E o que significa? Falta de educação. Tá? Agora eu vou explicar o que significa. Eu ia dizer, é isso que a gente pensa, o cara manda outro longe, não respeita ninguém e tal, é isso? Falta de educação falta de educação de escolaridade. Estou falando de educação formal. Sim. Colégio. Fazer uma frase, saber fazer conta. Criança e adolescente tem que estar na escola. Eu sempre conto que, baseado nesse nosso estudo, a intersecção entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde é a educação. Se você quer garantir que essas crianças e adolescentes não tenham Alzheimer no fim da vida, você tem que garantir que todos estejam na escola. Mas agora eu vou explicar o que significa a nível biológico, tá? Olha só, se você pensar que para buscar uma informação, o neurônio A tem que buscar no neurônio B, ele tem um caminho para buscar essa informação, certo? Então, eu estou aqui, eu vou buscar lá no neurônio B. Eu busco e entrego a informação, tá? Quem estuda tem diversos caminhos para o neurônio A chegar no B. Quem não estuda tem 1 ou 2. Ou seja, quem exercita o cérebro tem mais Exato. caminhos. Isso se chama reserva cognitiva. Então, o que acontece? Eu consigo buscar aquela informação de várias maneiras, porque o meu cérebro tem diversos caminhos para buscar. Quem não estudou, não tem esses caminhos.
Aí o que acontece? Acaba que perde um caminho e já não consegue lembrar mais. Esse é o famoso faz o caminho do ônibus. Tem pessoas que não conseguem entender a complexidade de uma cidade, elas aprendem um caminho, que às vezes é o mais longo, tipo o caminho que o ônibus faz. Vai fazer sempre o mesmo. Perfeito. Nunca vou começar a usar, Juremir, para explicar a reserva cognitiva, o caminho do ônibus. O caminho do ônibus. Exatamente. Então, a educação se mostrou no nosso estudo que é o principal fator de risco para declínio cognitivo na população brasileira. Então, exercitar o cérebro, por exemplo, leitura. Total. Né? Porque o livro, Janaína, diferente de um texto curto, tu tá na página 40, tu tem que lembrar o que tu leu na 20, né? Não vai reler toda vez. Não, toda hora tu tem que reler o livro de novo. Tem vários desses fatores modificáveis que a gente pode tentar modificar. Alguns exemplos que a gente deu aqui. A educação, se a gente começa mais tarde, a gente não sabe se protege ou não. Né? A gente tem pensado muito numa proposta de criar, por exemplo, um vestibular para sêniores. Né? Só pode fazer o vestibular quem tem mais de 50 anos. Para ter uma turma de sêniores entrando para voltar a estudar, sabe que protege o cérebro? A gente não sabe, a literatura científica não nos deu essa informação ainda, né? Eu hipotetizo que sim, né? Se a gente começar. Um dos fatores também que é bastante importante é a solidão, isolamento social. Né? Isso a literatura mostra de uma maneira contundente. Mas na velhice tem muito isso. Né? Por isso que é importante, assim, amigos como vocês conseguirem se reunir uma vez por semana para conversar. As confrarias. Não tem coisa melhor. Nós somos seres sociais. Para o cérebro, né? Toda vez que você entra aqui e vê o Juremir, a gente começa a brincar aqui. Isso é uma descarga de coisa boa no cérebro. Né? Tem coisa pior que ficar sozinho, gente. Tu imagina uma confraria, pensando bem, reunindo todos que já passaram pelo programa, que seria? Eu não tenho ido muito, mas tem uma confraria de jornalistas, Juarez Fonseca e companhia. Essa confraria era o famoso almoço das quintas. Já tem 40 anos. Eu tinha uma confraria também, mas era no Copacabana. Acabou o Copacabana, Sim, acabou a confraria. Houve uma época que essa também era lá. Copacabana era uma delícia, né? Uau! Tem umas coisas que fazem falta em Porto Alegre. Mas vamos voltar. Então a gente está aqui pensando nessa ideia que a doença pode começar 20 anos antes. Tem diversas estratégias modificáveis, né, de risco para tentar reduzir a chance de ter a doença. Também beber álcool, fumar, tudo isso influencia, né? O problema, como diz um amigo meu, em relação a fazer exercício, né? Ajuda? Muito. Tá dentro dos fatores modificáveis. E todos têm explicações biológicas. Isso ajuda porque você falou fumar, beber, né? Tudo é fator de risco. É, fator de risco. Daí eu disse, fazer exercício, né? Não, fazer exercício é bom. Aí por isso que eu disse, não, fazer exercício é bom. Sedentarismo porque é eu já ia justificar em casa, viu, Débora? Não faço porque o doutor disse que não é bom fazer. Não, sedentarismo. É o caso, então. Não, é o contrário, sedentarismo, Você sabe, o grande problema desses fatores de risco modificáveis, né, é que todos nós sabemos que beber álcool faz mal. Mas mesmo assim a gente bebe. Todos nós sabemos que ser sedentário faz mal. Mas muitas vezes a semana não nos permite fazer exercício. Eu me lembro do Dr. Argolo, que participava de programas da Guaíba, e aí o pessoal falava assim, um cálice de vinho todos os dias é muito bom. E ele dizia, não, o cálice de vinho não é o que faz bem. O que faz bem é o suco de uva, pode tirar o álcool. Resveratrol, né? Você sabe que a Organização Mundial de Saúde mudou uma época tinha essa ideia de um cálice de vinho. Agora, inclusive, mandei fazer um cálice de 750 ml, que cabe uma garrafa. Agora a OMS mudou, nada de álcool é bom. Nada sempre de é álcool ruim, é bom. né? Mas mesmo assim a gente continua bebendo, né? Então, esses fatores modificáveis, algumas vezes, são muito difíceis de a gente, né, conseguir seguir todos eles, né? Então, o que acontece? Atualmente, a gente ainda não tem uma estratégia capaz de impedir que a doença progrida, tá? Ou curar a doença, né? O que a gente tem com essa vacina que foi aprovada agora, que é uma vacina, é um anticorpo monoclonal que remove as pedrinhas, ele parece desacelerar. Ele é o quê, doutor? É comprimido, é injetável? Injetável. A pessoa tem que... É caríssimo. Caríssimo. 33, acho que 33 mil dólares por ano.
E o SUS já tem isso? Não disponibiliza. Não. Acho que isso aí vai ser uma longa discussão. A nossa agência ainda não... Já autorizou. Há um mês e pouco atrás, está começando a ser comercializado agora, né? Várias coisas importantes, tá? O indivíduo que está numa fase muito avançada da doença não tem indicação para utilizar esse fármaco. Ele é indicado para quem está naquela fase do início dos sintomas, tá? Ele consegue reduzir um pouco a velocidade da progressão da doença. Tá? Então, a pessoa vai ganhar alguns meses ali. Né? O que é importante entender é que a pessoa... Não vai impedir a doença. Não. Mas o importante entender é que a pessoa não vai melhorar. O que ela vai fazer, ela vai começar a piorar mais devagar. Isso que esse anticorpo faz atualmente. Pelo menos a evidência atual que a gente tem agora. Tá? O que a gente tem a possibilidade de eu reagir de um jeito, o Juremir de outro? Total. Eu, por exemplo, não melhorar e o Juremir melhorar total? Total. Tem essa possibilidade, sim. Né? Mas veja lá. O que a gente tem de evidência é isso atualmente. É a melhor opção para quem está numa fase específica da doença. Inicial, positivo para placas de beta-amiloide, está cheio de gruminho no cérebro, e tem uma série de fatores de inclusão ali que tem que ser respeitados. Né? Esses indivíduos eles são elegíveis para utilizar esse fármaco. Tá? Esse fármaco ele tem diversos efeitos, tem muitos efeitos adversos também. Né? Então, o cérebro do paciente pode ficar com edema. Né? Pense, a gente está removendo esses grumos aí que demoraram 20 anos para se formar. É óbvio que o cérebro vai reagir. Né? Então, é um fármaco limitado em termos de uma população específica que pode utilizar. Mas veja bem, o que a gente tem em andamento agora? As pessoas estão estudando se remover essas pedrinhas, o beta-amiloide, antes dos sintomas, pode impedir a progressão da doença. Então, isso está em estudo atualmente. Mas com o mesmo medicamento? Mesmo medicamento, só que antes de ter sintoma. Sim. Então, o que acontece? Como uma vacina mesmo, para prevenir. Exato. Ó, esse aqui tem 50 anos, não tem sintoma nenhum, tá cheio de pedrinha. Vamos tirar as pedrinhas dele para ele não ter Alzheimer no futuro. Então, isso está em andamento no momento. No momento. Né? A gente tem dois... Como é que funciona isso, doutor? Esse está em estudo? Porque se é um estudo, eu imagino, mundial. Mundial, vários Como é que funciona isso? Esse é um estudo clínico de fase 3 que a gente chama. Né? Veja bem, isso é legal. Isso é um ponto bem bacana. Como é que funciona? Olha só que legal. Até um fármaco chegar e a gente poder utilizar esse fármaco. Tá? De maneira bem simplificada. Tem uma fase que a gente chama de pré-clínica, onde a gente usa células e modelos experimentais para ver se o fármaco funciona ou não, se o remédio funciona ou não. A gente tem a fase clínica 1, onde a gente identifica se o fármaco é tóxico ou não para humanos. Fase clínica 2, onde a gente descobre qual é a melhor dose do fármaco. E a fase clínica 3, que a gente identifica se o fármaco tem efeito, se ele funciona ou não. Esse remédio tem uma taxa, né? Passou por todas essas fases. Qual é a porcentagem de eficácia dele? A porcentagem de eficácia é um termo complexo, Juremir, de ter uma porcentagem de eficácia, mas ele parece funcionar bem para um paciente bem específico. Né, que está bem no início da doença, como eu te falei. Sim. Nesse parece que ele tem efeito. Nos outros, por isso que é muito complicado. Às vezes o paciente toma muito tarde, o fármaco não vai funcionar. Então já não tem nem indicação para utilizar, né? Pelos efeitos adversos que ele pode causar, né? E daí depois da fase 3 ele vai para o mercado. E a gente começa a utilizar. No mercado, ele ainda tem o que a gente chama de fase 4. Que ele fica sendo monitorado para ver se não aparece nenhum efeito adverso extra. Um caso clássico é um fármaco chamado talidomida. Claro. Que as crianças nasceram com algumas anormalidades dos membros superiores. Né? A talidomida era teratogênica. E ela entrou no mercado para tratar enjoo de mulheres grávidas e acabou se descobrindo que ela tinha um efeito adverso. Então, esses fármacos entram nessa fase 4, onde a gente vê se eles funcionam ou não. Mas são anos de estudo. Estudos multicêntricos, diversos centros no mundo todo, né? Que desenvolvem um estudo junto e a gente vê se funciona ou não. Tá? Vou fazer um parênteses até sobre essa questão do procedimento, porque teve um debate longo agora na pandemia sobre a vacina, né? Enfim,
a velocidade com que ela foi feita, e o movimento antivacina dizia, não teve tempo para testar, não teve tempo para isso e tal. O senhor acompanhou isso? Como é que foi feito? Porque, na real, independente de qualquer debate, né, o resultado está aí, né? A gente é grato à ciência por hoje tudo isso ter passado. Né? A gente tem... Essa é uma coisa muito, muito complexa quando a gente fala de vacina, né? E é muito interessante, porque quando a gente vai falar... Isso eu acho muito importante, né? A ciência, ela vive de consenso. O que é o consenso científico? O consenso científico é um grupo de pensadores, né, que tem uma opinião sobre determinado tema baseado na literatura científica. Tá? E se você pega os especialistas em imunologia, o pessoal que trabalha com vacinas, né, você vai ver que, olha, 99% desses camaradas, eles têm certeza que a vacina funciona. Esse barulho que a gente vê é de 1%. De uma turma que resolve, a vacina faz mal, a vacina não funciona. Né? E essas pessoas muitas vezes sabem que elas alcançam a comunidade em geral via mídia social hoje em dia. Olha, a vacina faz isso, a vacina faz não sei o quê. E a vacina foi politizada, né? Virou tema de politização, né? Segue, né? Segue politizada. Agora, essas vacinas de mRNA, que foram uma das que foram desenvolvidas para a Covid, os Estados Unidos acabou de anunciar que o investimento para elas vai acabar agora. Né? Vai acabar. E é uma coisa completamente anti-ciência, se a gente parar para pensar. Né? As vacinas, elas foram desenvolvidas de maneira rápida, porque a tecnologia estava pronta há muitos anos. A única coisa que eles precisaram fazer foi formatar para o Covid, para o coronavírus. Né? Para o Covid-19. Então, o que acontece? Essa tecnologia ela foi investigada há décadas. Vacinas de mRNA e vacinas de adenovírus são desenvolvidas em modelos experimentais, que são vacinas muito versáteis. Né? Então, foi rápido por quê? Porque a tecnologia estava pronta. Só tinha que fazer para algum vírus específico. Né? Então, por isso que foi rápido. Né? E essa é isso é uma coisa muito interessante, né? Eu sei pelo menos de 2. Tem 2 estudos do Ministério da Saúde, que estão em andamento agora, que avaliam o que de informação relacionada à saúde tem base científica no Instagram. Aquele camarada que fala, olha, toma óleo de coco, passa óleo de coco no cabelo, passa na manteiga, não sei o que não vai ter câncer, não vai perder cabelo. Aquela coisa, né? Um cara que fiz uma caricatura aqui do que a gente vê as pessoas falando, alguns influencers que não são cientistas, não são médicos, não são acadêmicos, né? E a quantidade, pelo que eu me lembro, a última vez que eu conversei, mais de 50%, gente. Mais de 50% do que está sendo dito ali não tem nenhuma base científica. Então o camarada está dando uma informação que vai diretamente afetar a saúde da pessoa que está consumindo aquele material e não tem base científica. Né? Então é um problema atual entender. Outra pesquisa a qual tu estás associado, eu vi outro dia uma extensa matéria no Jornal Nacional, diz respeito a uma relação entre velhice e política. Isso é muito interessante. Queria que tu explicasses qual é essa relação, como é que isso funciona. Falasse um pouco dessa pesquisa. Esse estudo é um estudo em parceria, liderado por um pesquisador que é argentino, mas está na Irlanda atualmente, o Agostinho Ibanez, grande parceiro. E é um estudo onde a gente avaliou 140 mil pessoas de mais de 40 países. Tá? E a gente fez uma coisa bem interessante. A gente utilizou fatores sociais, físicos e políticos, tá? Para predizer a idade cronológica das pessoas. Então a gente joga todos aqueles fatores e fala, eu sei que o Nando tem 50 anos, né? Fez 50 semana passada, me dera, né, Nando? 63. Então eu sei que o Nando tem 63. Baseado nesse modelo, o modelo fala, o Nando tem 63, ele sabe quais são as características, baseado nesses dados que a gente utilizou para desenvolver o modelo. E depois de desenvolver esse modelo, a gente começou a tentar entender o que a gente chamou de diferenças de idades biocomportamentais, tá? A idade dos diferentes países. Então, vamos lá. Se eu pegar um modelo e jogar o
o brasileiro lá dentro, que idade ele parece ter? E a gente começou a identificar que o brasileiro parece ser mais velho do que ele é. Cerca de 5 anos a mais. Olha só. Então, baseado no modelo do mundo todo, a gente está envelhecendo mais rápido. Tem países que são mais jovens? Os países nórdicos. Ah. Essa turma está envelhecendo mais devagar. A África ainda envelhece mais rápido do que a gente. Muito cedo. Muito cedo. O envelhecimento populacional é mais rápido, né? Baseado nesses fatores. Sempre que você joga lá para o modelo fala, olha, o Nando parece ter 68 anos. Na verdade, ele tem 63. Então essa esses 5 anos mais velhos é o que representam as pessoas, não significa Exato, que seja a idade. Pensa, a pessoa é de desgaste na máquina. Exato, desgaste na máquina. A pessoa tem uma idade cronológica, mas o modelo indica que ela é mais velha do que ela parece ser. Se é o contrário, quando pergunta, pô, tô com 60, pô, mas tu tá bem, parece que tem 50 e tal. No nosso caso é o contrário. É o contrário. Pô, 60, achei que tinha 70. É impressionante. E assim, ó, sempre que a gente avalia esses dados, a gente sempre vê a mesma coisa, né? Que o sul global, de modo geral... é mais velho. Envelhece mais rápido, né? E aí um dos grandes achados, que é um dos achados que a gente chamou muita atenção, né? Se a gente usa dados associados com o grau de democracia daquele país, né? O índice democrático isso é uma relação interessante. A gente fala e corrige por todos os outros fatores. Deixa só o fator político, né? A instabilidade política faz a gente envelhecer mais rápido. Olha. Aumenta a preocupação, né? O cara não tem paz nunca, né? Os boletos chegando, é um inferno. E toda vez que a gente liga a televisão, tem alguém brigando com alguém, você vê que se tornou uma coisa muito relacionada com essa coisa de deixar a gente num momento estressado sempre. A gente sempre está estressado com a política do país. Não sabe o que vai acontecer, não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira, e existe uma narrativa que faz a gente ficar confuso, né? E essa narrativa, como o senhor citou antes, está na medicina, né? Em todos os lugares. Quando que tá na política. Em todos os lugares. Ou ele invadiu, que a gente não sabe mais, né, em todos os lugares. o que está sendo dito como verdade. Agora, isso aí que o senhor estava falando Então, mudar o estilo de vida, ele é um fator determinante, então, para prevenir Alzheimer? Determinante. Se você conseguir, a partir da meia-idade, né, é mais importante. Tem 2 coisas chaves. Primeiro, que eu já falei para vocês anteriormente. Quando criança e adolescente, escola. Escola. Não tem como fugir. Isso é o fator mais protetor para o cérebro, né? E na meia-idade, controlar, fazer exercício, controlar o LDL, o colesterol ruim, beber moderadamente, tentar evitar fumar, né? Fazer exercício, né? Todo esse combo, a gente sabe que é um combo que se estressar menos. Se estressar menos, ter mais vida social. Né? O nosso programa vai ao ar ao sábado, mas estamos gravando numa segunda. E tu vieste direto do Palácio Piratini, onde havia um evento relacionado ao Alzheimer. O que era? Saúde 60+. Né? Isso é uma coisa maravilhosa que está acontecendo no Estado. O Estado se tornou um polo de estudos do envelhecimento relacionado ao cérebro. Isso, para mim, é uma coisa que é muito gratificante notar todo o esforço que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Aqui na PUC tem um Instituto do Cérebro. Instituto do Cérebro, que é referência mundial, Instituto do Cérebro, dirigido pelo professor Jaderson. A gente tem, por exemplo, né, o Instituto do Envelhecimento Moriguchi, em Veranópolis, né, que é um instituto que trata envelhecimentos também. E a gente é o primeiro estado do país a ter um plano estadual de demência, de cuidado da demência. Então, o Rio Grande do Sul, a nível de cérebro, tem sido muito pioneiro nos últimos anos. Né? E esse programa é um programa que vai criar vários centros, né, para cuidar da saúde do idoso, 60+, em diversas cidades do estado. Né? Então, são diversas cidades que vão ter centros especializados em cuidado do idoso. É importante tornar acessível, né, doutor? Porque a gente sabe, quem tem hoje particular, um plano de saúde, ele vai lá, consulta um neuro. Agora, é caro um neurologista para quem não tem dinheiro. E tenta marcar normalmente, assim, no SUS,
é demorado às vezes, né? Às vezes a pessoa até desiste de marcar pela demora. E esse centro, ele vai contemplar tudo isso. Vai ter um neurologista, vai ter toda a gama de exames necessários para fazer um diagnóstico mais preciso, diferencial. Então, a gente vê com muitos bons olhos, né? Essa movimentação do governo do Estado, né? Muito encabeçada pela secretária Rita e a secretária Ana, né? Elas que encabeçam essa ideia, mas o governador participa muito dessa... se preocupa muito com a saúde dos idosos, né? Então, acho que o Rio Grande do Sul vai fazer um papel muito interessante a nível nacional. Nós somos a capital, proporcionalmente, com o maior número de idosos. E o Estado também com o maior número de idosos. Exatamente. Somos maioria, seu Juremir. Pois é. Tu estavas falando aqui, antes de começar o programa, eu acho, da importância hoje de fazer pesquisa em equipe. A época do pesquisador solitário, ela não está mais na moda. Pesquisar significa ter capacidade de trabalhar em equipe. E tu tens, eu dei uma olhada nisso, tu és considerado assim, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma espécie assim de polo de atração de jovens pesquisadores. Eles te veneram. Como é que foi descobrir essa capacidade de juntar gente para pesquisar? Você sabe, essa é uma coisa muito interessante. Não falamos de astrócitos ainda, hein? Pois, eu estou esperando essa parte. Porque essa parte tem a ver com o início da nossa conversa. Vamos deixar para a fase com final. Os neurônios e as outras células que não são tão estudadas. Se eu não me engano, são como células glias. Depois eu vou confundir um pouquinho vocês e vou explicar no final os astrócitos. Mas a questão dos alunos, eu acho que tem uma coisa bastante importante, né? O laboratório hoje em dia tem 42 pesquisadores. Né? É muita gente. Doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, alunos de graduação, né? E a gente abriu esses dias uma vaga para um aluno, uma vaga para aluno de graduação, que está fazendo a faculdade no momento, não remunerada. Uma vaga. A gente teve 162 aplicações. Candidaturas. 162 pessoas para uma vaga não remunerada para fazer parte da equipe. Né? Então se tornou uma equipe, um ecossistema que estuda Alzheimer, né? E um ecossistema que tem um impacto fora do Brasil brutal, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, né? As pessoas da área nos conhecem fora do Brasil. A gente vai para os eventos fora do país e eles sabem, aquele é o laboratório de Porto Alegre, lá do Sul, que o Zimmer coordena. Né? Aquela reportagem no Jornal Nacional deve ter dado uma bombada incrível. O número de gente querendo agora é muito maior. Deixa eu te contar uma coisa. Você já viu o Drauzio Varela falando dos astrócitos? Sobre esse tema específico, não. Vou te mandar, então. O Drauzio Varela fez uma reportagem explicando o que eram os astrócitos, baseado num estudo nosso que acabou de ser aceito para publicação, logo mais vai estar disponível aí. Não é uma banda de rock dos anos 70? Não. É uma célula do cérebro que eu já vou explicar para vocês o que ela faz. Mas a ideia de criar um ecossistema de pesquisa, ela começa quando eu voltei do Canadá e tive um auxílio muito grande do professor titular na época, o professor Diogo Souza, que foi muito importante na minha carreira, que ele falou, Zimmer, por que tu não começa a montar teu laboratório dentro do meu? E eu tinha a ideia de que eu tenho uma única opção aqui no Brasil. Eu preciso criar uma cultura de excelência científica, senão tudo é mais difícil aqui. Agora, se eu conseguir criar os cérebros que pensam de uma maneira que realmente aquela cultura exista, a gente se torna imbatível, né? E os primeiros 3, 4 anos foi essa coisa de criar aquele ecossistema de pesquisa de excelência, pensando assim, onde é que nós vamos chegar? Né? Nós temos que chegar no topo. Nós não temos que fazer pesquisa para fazer o que a gente chama de ciência incremental. Não é replicar o que os outros já fizeram. Nós vamos fazer o que a gente chama de ciência disruptiva. É realmente mudar o status quo fazendo ciência. Né? O pessoal brinca comigo quando me levam para perguntar, seguido acontece isso, Juremir Nando. Um painel, qual é o futuro dos próximos 10 anos? Como é que você vê os próximos 10 anos na pesquisa brasileira? Né? E todo mundo fala, olha, precisamos investir em infraestrutura e não sei o quê, parará. Eu sempre falo assim, o que eu vejo daqui a 10 anos, o que eu quero e o que eu vejo, eu quero um prêmio Nobel
em medicina e fisiologia do Brasil. Por que a gente não tem ainda? Nós não temos, né? Não temos. Essa tem que ser a visão. Não dá para ser a visão de, eu quero construir mais um hospital. Não. Eu quero estar lá fazendo pesquisa de ponta e fazendo parte da revolução da comunidade. A ciência tem verba pública hoje para trabalhar? Tem verba pública. Por exemplo, um estudo que a gente está desenvolvendo junto com a Secretaria Estadual de Saúde é um estudo que é financiado pelo Ministério da Saúde, né, que visa desenvolver um exame de sangue que possa ser utilizado como substituto do exame de imagem para identificar os gruminhos do cérebro. Através do exame de sangue. Exame de sangue, que nem vocês fazem glicose, LDL. Sim, atualmente a gente está trabalhando e os resultados são muito promissores, né? É indicado para se fazer esse exame, tipo, preventivamente, em alguma idade, para saber? A gente volta para aquela nossa conversa antes, né, Nando? A hora que a gente tiver um medicamento que trate, aí sim. Enquanto a gente não tem como tratar, a gente está desenvolvendo o exame para tentar descobrir esses medicamentos, né? Então, olha, se eu consigo identificar 10 anos antes dos sintomas e o medicamento X impede a progressão da doença, beleza, faz sentido fazer. No momento não tem indicação, né? Porque esse fármaco, bem como o Jeremy comentou, 1 é muito caro e 2, os resultados não são espetaculares, né? Funciona para uma parcela pequena da população. Se começar a funcionar, aí sim tudo muda, né? Tem 2 coisas importantes aqui que eu acho legal comentar. Tem 2 estudos clínicos de fase 3, que é essa fase antes da comercialização, que estão terminando agora no fim do ano. Um é utilizando a semaglutida, que é o Ozempic. Sim. Que está famosérrimo, né? Sim, todo mundo fala de Ozempic. O pessoal está testando para Alzheimer. E a gente vai saber se funciona ou não no fim do ano. Pode ser que o Ozempic funcione para Alzheimer. Nós vamos saber no fim do ano. E o outro, para mim, é um dos mais esperados dos últimos anos, né? Que é uma coisa que parece de ficção científica, né? Tem uma professora no MIT que chama Li Hui Tsai. Ela é diretora de um instituto de neurociência que chama Picower. Ela descobriu, alguns anos atrás, que o que ela chama de estimulação multissensorial consegue limpar o cérebro desses pedrinhas, tá? O que ela fez? A estimulação multissensorial é uma estimulação visual e auditiva simultânea, tá? E ela desenvolveu um óculos que se coloca e se bota no ouvido ao mesmo tempo e você fica recebendo essa estimulação multissensorial. Visão e audição. 1 hora por dia. E parece que isso, até então, é supraprotetor. Que interessante. E o estudo termina no fim do ano. No fim do ano a gente tem a fase 3 pronto. Um óculos que você teria que colocar em casa por 1 hora por dia, né? E ele faz a limpeza do cérebro. Que loucura. Essa é ficção científica, né? Agora, o tempo está passando, nos conta aí desse... Do astrócito. Do astrócito. Tá, legal. O astrócito é uma coisa espetacular. A gente estuda muito o astrócito. Esse movimento anarquista aí. Exatamente. O rival desafiante dos neurônios. Olha só que legal. A gente tem... Nós, hoje aqui, a gente consegue conversar e consegue... Tudo que envolve o ser humano, ele está associado a uma região do cérebro chamada de córtex cerebral, né? Existem outras regiões muito mais primitivas do cérebro, né? O cerebelo, né? Regiões mais primitivas associadas com motricidade, né? Mas o córtex cerebral humano, ele evoluiu de uma maneira particularmente muito específica, né? E é o que faz a gente se diferenciar dos outros mamíferos, né? E a gente ter consciência e tudo que a gente tem como ser humano. E esse córtex cerebral, se a gente avalia ele a nível de células, ele tem 4 células da glia para cada neurônio. Tem muito mais neurônio do que célula da glia. Tem muito mais célula da glia do que neurônio. Eu já começo a ficar, né? O que está acontecendo? Por que a gente tem tanto dessa célula? Pô, não é o neurônio que está fazendo tudo no cérebro? Bom, vamos tentar avaliar isso aí evolutivamente. Vamos pegar um animal um pouquinho, né, não tão superior como a gente, um roedor. Aí é 1 para 1.
um neurônio, uma glia. E o cérebro do ser humano se degrada mais, por essa palavra, do que, por exemplo, o cérebro de um cachorro. Sem dúvida. Então a gente começa a pensar assim, evolutivamente, parece que é bom ter mais célula da glia. E as células da glia são 3. As células da glia são 3. Uma a gente chama de microglia. Tá? A microglia é o macrófago do cérebro, que é a célula do sistema imune. Então, se entra alguma coisa no cérebro, ela devora. Devora, exatamente. Fagocita, né? Que é o termo. O outro é o oligodendrócito. Nossa Senhora. Que é uma célula que fica na nossa substância branca, faz os caminhos do cérebro. E colada com o neurônio, tem uma célula que a gente chama de astrócito. Junto com o neurônio na sinapse. Então, o que é uma sinapse? É um neurônio se comunicando com o outro. Né? Sinapse. Né? Só que a gente descobriu nos últimos anos, né? Eu digo a comunidade científica, que junto com esse neurônio se comunicando, tem um astrócito. Se não tiver astrócito, o neurônio está morto. O neurônio está morto se não tem astrócito. Tá? Por quê? Porque o que a gente tem aprendido nos últimos anos é que o astrócito é responsável por fornecer energia para o neurônio. Sem o astrócito, é a bateria do neurônio. É a bateria do neurônio. Se o neurônio não tem o astrócito do lado, fornecendo energia, ele não funciona. E será que um dia vai dar, digamos assim, pressupondo que ter mais células da glia é bom, deteriora menos o cérebro, será que um dia vai dar para aumentar o número de células da glia no cérebro para compensar e diminuir a degradação? Veja bem. Essa cooperação entre o neurônio e o astrócito, ter 4 células da glia para cada neurônio, é importante para os nossos neurônios terem essa capacidade que eles têm. De a gente estar discutindo hoje aqui sobre várias coisas e tá utilizando tudo que o nosso cérebro humano permite. Né? Os outros cérebros, os outros mamíferos, eles não têm toda essa maquinaria de célula da glia para ajudar esse neurônio. Tá? Entretanto, como você bem comentou, o cérebro humano é um cérebro muito vulnerável a doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, todo esse poder de manter o neurônio funcionando bem, que essas células da glia, esse papel que elas exercem, pode ser que ele também seja a causa do cérebro para poder parar de funcionar de maneira mais fácil do que dos outros animais. Né? Então, o que a gente investiga bastante, é uma coisa que a gente está muito interessado, é em, se a gente conseguir fazer esse astrócito funcionar de novo da maneira correta, porque a gente sabe que ele não está funcionando bem em doenças como a doença de Alzheimer, será que o cérebro volta? Será que ele volta a funcionar? Regenerar. Veja bem, essa é uma coisa interessantérrima que a gente tem visto nos últimos anos. Tem um pesquisador da UFRJ, o Roberto Lente, muito famoso, escreveu vários livros de neurociência, um dos neurocientistas mais famosos do país, que ele publicou um artigo recentemente, que para mim é muito interessante. Ele mostrou que não existe uma associação entre a quantidade de neurônio e o tamanho e a idade. Sempre a gente pensou que conforme a gente fosse envelhecendo, ia reduzindo o número de neurônios. Não reduz. Não reduz. Mesmo assim, o cérebro sai de 1,5 kg com 40 anos para 1 kg com 85 anos. Por que ele perdeu tanto peso? Por que ele perdeu tanta massa se os neurônios não estão morrendo? É aquele negócio que a gente diz que a coisa é tão ruim, você queimou os neurônios do cara. Exato, isso pode acontecer, pode morrer os neurônios, mas assim, de modo geral... ressuscitam depois? Existem algumas regiões que a gente tem, que a gente chama de neurogênese. Novos neurônios nascem, né? Mas, de modo geral, não nascem. Porque pensa só, Nando... Mas o que leva a matar neurônio? Pensa só... eles morrerem. Exato, pode ser o astrócito não funcionar bem. Não está conseguindo botar energia. Exato. Essa é uma hipótese que está sendo bastante investigada. Mas pode ser o excesso de álcool, o excesso de droga, o excesso de não sei o quê? Pode. Isso tudo mata neurônio, Nando. Mas veja bem,
E é interessante, né? Você imagina, se eu perder muito neurônio, a hora que eu for... Se esses neurônios forem nascer de novo, eles não vão nascer com a mesma memória que ele tinha. Pensa só, você tá com a... É a sua memória ali. Novas memórias. Você tem que formar tudo de novo, né? Vai ter as mais recentes. Você vai reformar as memórias, né? Tem uma hipótese interessante, e essa é uma bem fácil de explicar, do neurônio novo nascendo, né? Uma das coisas que o Covid fez foi fazer com que a pessoa ficasse com anosmia, né? Ela não conseguisse sentir cheiro. Isso. Vocês devem ter ouvido falar bastante disso. Né? Não com esse nome, mas não sentir cheiro a gente ouviu. Não sente cheiro. E aí, o não sentir cheiro foi, né, se hipotetizou que, olha, os neurônios da região que envolve o olfato morreram. Por isso que você para de sentir cheiro. E essa região é uma das únicas regiões que os neurônios nascem de novo. Então recuperou. Só que recuperou diferente. Aquele camarada que amava café, ele voltou a sentir cheiro, mas agora o cheiro do café não é bom. Não agrada mais. É um neurônio novo. Ele não sabe. Outra característica. Outra característica. O neurônio... gostava antes. Não, o outro neurônio gostava. O outro é que gostava. Esse não. Essa é uma hipótese bem investigada para essa questão da perda de olfato. 2 anos depois a pessoa volta. Voltei a sentir. Está associada com essa regeneração desses neurônios. A perda de neurônio tem mais probabilidade, tem a ver com mais probabilidade de ter Alzheimer? Sim. A gente sabe que na doença de Alzheimer a gente tem uma perda no número de neurônios. Agora, a gente não sabe se os neurônios estão morrendo porque eles não estão funcionando bem ou se é o astrócito que não está dando energia para eles estão morrendo de fome. A gente investiga muito a questão do astrócito porque evolutivamente... A gente começa a se perguntar por que tem tanto astrócito no cérebro humano, na região mais evoluída do cérebro humano. Eles têm que ter um papel crucial. Estourou nosso tempo. Que beleza de assunto. Né? Doutor, quem é que faz os nomes? Né? Quem é que batiza os rapazes? O artrócito, o outro não sei o quê. Os nomes são caprichados. O astrócito foi batizado por um cara há muitos anos atrás, Leonard Levoronsek. Eu não sei porque que ele deu esse nome, mas são... O astrócito Pelo menos ele não botou o sobrenome dele. Mas o astrócito ele tem uma característica morfológica interessante, que ele parece ser uma estrela. Por isso que é astro, de astrócito. Tá aí. A informação tem, mas a turma normalmente... Tem um pouco de poesia, então. Tem um pouco mas de é poesia. muito interessante tudo isso, uma conversa realmente muito, muito legal. E para isso precisa uma FM Cultura. Eu acho que nós vamos ter daqui até o fim do ano, Jeremy, para saber novidades... dessas pesquisas mais recentes que estão sendo feitas. Como nós estamos vivendo num tempo em que tudo é controlado, as pessoas contaram e disseram que nos últimos 2 meses nós só entrevistamos homens. Então eu disse o seguinte, que em setembro nós só entrevistaremos mulheres. Não, me cobraram isso e eu fui honesto, né, doutor? Eu disse, olha, o Juremir não quer que a gente entreviste mulheres, era muito machista, então só homens. Vou fazer uma sugestão para vocês. Eu tenho uma colega que coordena a Iniciativa Brasileira de Biomarcadores, que é essa do exame de sangue, que vai ser aqui no Rio Grande do Sul. Ela seria um nome bem legal. Olha a Débora só. Souza pode contar para vocês a organização nessas 10 cidades do estado. Vou te pedir o contato depois. Dessas 10 cidades do estado que vão participar desse estudo pioneiro no país, coordenado pela gente aqui no Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado, né, pela entrevista, pelo seu trabalho. Né, e é bacana a gente ver alguém que fala com entusiasmo do que faz, né? Nossa, nem o e doutor com clareza. E com clareza absoluta. Com clareza, todo mundo. Dá aula também, doutor? Dá aula. Tem didática, né? Tem didática. E para mim é uma honra, né? Como acompanho e acompanhei vocês por muitos anos. Fim de semana futebolístico foi tudo bem, doutor? Tudo bem. Para nós foi bem também, né? Tô feliz. É como eu sempre digo, desta vez não deu para o Coelho Bom. Já estamos iludidos de novo, Juliano. Já estamos iludidos. É isso aí. Sempre. Muito bem. Gente, muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Zimmer. Pensando bem, volta na semana que vem. Lembrando sempre a nossa parceria com a Matinal Jornalismo. Você lê Juremir Machado da Silva na Matinal Jornalismo, Roger Lerina, professor Nando Luiz Gross. Augusto Fischer, Nando Gross. E, é claro, as notícias do teu lugar, né? Da tua cidade, Aliás, tem tudo ali. Eu fui ao show dos nossos entrevistados, aquele show do Era dos festivais? Era dos festivais, baita show. Eu tinha ingresso, tudo, eu não fui só porque meus filhos não puderam meio-dia e teve que ser à noite a janta do Dia dos Pais. E eu não fui no show. Aí tá certo.
Mas é um espetáculo maravilhoso. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Até a semana que vem, gente. Tchau.